Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos, curiosos e admiradores do professor Olavo de Carvalho. Eu sou Mauro Ventura, diretor do filme Olavo Tem Razão, que você vai assistir dentro de alguns instantes, e é com enorme alegria que eu te recebo hoje para a nossa semana de estreia. Ao terminar de assistir esse filme, você terá uma visão muito mais completa sobre quem foi Olavo de Carvalho, sobre a importância da sua obra e do papel de cada aluno em toda essa história. No fim do filme, te farei um convite pessoal e muito especial. Por isso, esteja atento aos detalhes. Eu sei que para alguns de vocês, Olavo foi uma referência política. Para outros, um verdadeiro professor, um brilhante filósofo. Eu tive a sorte de tê-lo como amigo. Ao mesmo tempo, na opinião de muitos, ele foi duramente julgado como um farsante, chamaram de radical, de polemista, de conspirador e charlatão. Mesmo quando ele se dedicava a cumprir amorosamente o seu papel de conselheiro, de pai, de marido, de avô, de amigo muito querido, de tantos mais. Como é possível que um único homem seja tão amado e tão criticado? O que está por trás de toda essa história? Os frutos do seu trabalho são inegáveis e se provam todos os dias nas milhares de vidas que ele transformou e no impacto dessas pessoas na cultura do nosso país. O professor Olavo foi responsável não apenas por iluminar a inteligência de milhões de pessoas, revelando certas realidades antes desconhecidas e ocultas para eles, mas também por incentivar a esperança, instigar a força e inspirar a busca sincera pela verdade, marcando a memória e o coração de alunos pelo mundo inteiro. Por isso mesmo, muitos tentaram calar a voz do professor Olavo e silenciar seus alunos, ridicularizando todos os seus argumentos. Me parece que ainda hoje, mesmo após a sua partida, fazem de tudo para evitar que cada vez mais alunos levem adiante os frutos indomáveis de sua obra. Neste filme assistiremos a relatos inéditos e íntimos do professor, seus familiares, amigos e alunos mais próximos, para enfim conhecermos a verdade sobre a maior campanha de difamação da história. E sobre o homem que, sempre com um sorriso no rosto, não se rendeu ao medo de dizer a verdade e que lutou por ela até o fim. Não se esqueça, ao final tem um recado importantíssimo para você sobre o futuro da cultura do nosso país e do seu compromisso nessa história. Então assista a cada segundo dessa produção com muita atenção, com todo o cuidado que eu recomendei nas lives que fizemos até aqui. E fique conosco até o fim. Com vocês, Olavo Tem Razão. Bom filme!
Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nasci em Campinas, estado de São Paulo, em 29 de abril de 1947, 0h30. Eu sou um escritor e um conferencista, isso sem dúvida, né? Mas não no sentido, como é que se diz, usual da coisa, né? Porque eu digo que eu sou um escritor, mas a maior parte das coisas eu nunca escrevi, eu só falei, né? Quer dizer, eu dei muitas conferências, dei muitas aulas. Se perguntar, você é só um professor? Eu falo, bom, de certo modo sou, mas não sou um professor no sentido, como é que se diz, profissional da coisa. Não faço parte da classe dos professores, muito menos professor universitário, né? Então, eu acho que minha profissão é essa, explicar as coisas tal como eu as entendo, né? Eu logo que nasci, fiquei doente durante 7 anos, com febre, delirando, etc. Mas quando chegou a minha vez de entrar para a sociedade humana, quando eu fui para a escola, eu era um bebê, eu não sabia nada da vida. Então, todo mundo me fazia de trouxa, eu percebia que isso estava acontecendo, e daí veio a verdadeira obsessão de entender o que está acontecendo. Se perguntasse assim, o que você quer ser quando crescer, eu diria, eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. E a minha vida inteirinha foi isso. Quer dizer, observar as situações reais humanas, entender o que está em jogo, né, quais são as motivações das pessoas, quais são os resultados que elas vão obter com as suas ações. E entender, então, o processo da vida humana no seu sentido mais concreto, direto e pessoal, por assim dizer. Na verdade, foi só isso que eu fiz a minha vida inteira, né? Inclusive as análises que eu faço sobre política é tudo baseado nisso, né? Olha, a minha infância foi passada dentro de um quarto. Então, o ambiente era a minha cama, a parede do lado onde eu vivia rabiscando coisas. E de vez em quando a gente saía visitar uma tia, uma coisa assim, mas por pouco tempo, né? Então, o meu ambiente era a minha família, né? As amigas da minha mãe que frequentavam a casa e elas iam lá para rir das minhas piadas, né? Juntavam em volta da cama, eu ficava me inventando histórias absurdas, contando para elas e elas morrendo de dar risada. Então, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto demais, né? Minha mãe era um anjo, rapaz. Minha mãe era muito bonita, parecia uma atriz de cinema. E eu ficava com dó dos meus amigos, porque as mães deles eram tudo umas mocreias muito bravas que vivia batendo neles. Minha mãe nunca me batia, era um doce de gente, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha uns 8 anos. Eu fiquei alguns anos sem vê-lo e depois eu fui morar com ele um tempo, na cidade de Iguape. Meu pai, assim, era um perfeito cavalheiro, né? Nunca tive uma discussão com meu pai, jamais nada. Era um homem educadíssimo, né? Então, assim, de matéria de pai e mãe eu não posso me queixar. Foi ruim porque eles separaram, foi muita tristeza, minha mãe ficou triste, né? A tristeza da minha mãe me tornou muito vulnerável às lágrimas femininas. Mulher chorando obtém de mim tudo que ela quiser. Até hoje é assim. Não sou capaz de dizer não, né? Ele tratava todo mundo com muito respeito, independentemente da classe social. Ele tinha sido colega de faculdade do governador do estado, que era então Roberto de Abreu Sodré. Ele tratava esses caras igual que ele tratava o mendigo na rua. E quando ele saía para pescar, tinha uns 2 ou 3 mendigos que iam lá pescar com ele. Eu achava muito engraçado as pessoas que viviam se queixando de pai e mãe, né? Eu falava, pô, por que você vai brigar com seu pai e mãe? Arruma um inimigo de verdade, né? É brigar em casa, que graça tem, né? O meu irmão, quer dizer, é uma vítima da Universidade Brasileira. Meu irmão sempre foi um gênio matemático fora do comum. Inclusive ele conseguiu fazer um cálculo que era considerado impossível, que é o cálculo de otimização de capital de giro, onde as variáveis são tantas que nem computador aguenta. E ele conseguiu inventar uma fórmula para calcular esse negócio, né? E, veja você, levou para o mais famoso matemático brasileiro, que eu não posso dizer o nome, e o cara primeiro riu da cara dele, falou, isso é impossível. Daí ele insistiu, não, professor, fica aí, eu só ler aí, amanhã eu volto. Dia seguinte ele voltou, o professor disse, eu aprovo, mas só se você me der participação. Mas isso é o Brasil, rapaz. Então esse foi o meu ambiente. No começo foi muito pobre. Não tinha nada, na verdade. Só tinha ali a casa, minha mãe, meu pai, meu irmão.
Amigos eu fui fazer muito mais tarde, quando eu entrei para a escola, né? Então, evidentemente, eu não entendia o que era escola. Eu me lembro também, todo mundo fazia de trouxa, gozava da minha cara. Um dia eu fiquei bravo com isso, né? E chamei o sujeito para briga. E briguei com ele, eu já tinha sarado das minhas doenças, estava forte, ganhei a briga, né? Mas ele acabou virando meu grande amigo, meu maior amigo. E mais tarde ele foi ser padre, né? Aí que eu comecei a ter amigos, né? Esse foi o primeiro. Aí eu estudei numa escola católica, escola chamada Nossa Senhora da Paz. Os padres ali eram muito bons e eu acho que me deram toda a instrução religiosa mais correta, de acordo com o catecismo antigo, tudo certinho, né? E eu acreditava em tudo aquilo, eu gostava muito da igreja. Era uma igreja muito linda, cheia de painéis pintados pelo Fulvio Penacchi. Mostrava então cenas da história bíblica, cenas das vidas dos santos, né? Tinha 2 painéis, o céu e o inferno. Aquilo tudo me impressionava muito, né? Mas depois da escola primária, isso acabou. Quando eu saí da escola primária, no ginásio não tinha mais nada, não tinha educação religiosa nem nada. Depois a minha mãe foi trabalhar, ela foi funcionária da Cúria Metropolitana, que onde só me deu mau exemplo. E minha mãe trabalhou lá um tempão. Chegou na hora dela fazer as contas e encerrar o trabalho dela lá, né? Não queriam pagar um monte de hora extra que estavam devendo para ela, né? Daí o meu irmão, ele invadiu a sala do arcebispo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, e disse a seguinte frase imortal: "Isto aqui é um puteiro e você é um proxeneta." O dinheiro saiu na hora. Eu só fiquei bravo porque ele não me avisou. Como é que ele fez isso na minha ausência? Eu cheguei em casa, estava ele e a minha mãe, os dois rindo, que nem louco. Falei, o que aconteceu? Daí me contaram a história. Quer dizer, mas aí a igreja também já não era a mesma da minha infância. Já era a igreja do tempo da teologia da libertação, essa palhaçada toda. Tudo isso é um patrimônio. Eu acho que as ideias principais que eu tive na vida, todas elas saíram disso, coisas que eu vi na infância, né? Essa visão, vamos dizer, do sofrimento humano, da impotência humana perante o destino. Uma coisa que sempre me impressionou muito, né? Essa ideia das pessoas estarem se batendo contra um muro que elas não podem derrubar de maneira alguma, né? Às vezes as situações são mais fáceis de resolver porque elas imaginam, mas existe a barreira da ignorância, que às vezes é quase invencível. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma experiência, tinha uma cachorrinha, e amarrei a cachorrinha com um laço, um poste. E ela tentava sair, mas ela pulava para frente. Pá, pá. Aí eu falei, quantos anos ela vai levar para ela entender que se ela for para trás, ela escapa? Então eu vi isso, para mim foi a imagem de muitas vidas humanas. Às vezes a solução está na cara, mas as pessoas não sabem. E eu vejo isso tanto na esfera pessoal, quanto na esfera maior, histórico-política, não só brasileira, mas mundial. Às vezes as pessoas têm uma certa recusa de entender, porque elas querem acreditar que elas já entendem, né? Então, elas não têm ideia do que eu chamo mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista daquilo que você precisa saber para você entender melhor aquilo que você já sabe. Sempre tem isso, né? Sempre está faltando alguma coisa. E, em geral, a pessoa não tem isso. Elas acham que aquilo que elas sabem é suficiente. Então não fazem as perguntas certas. Já tem as respostas prontas. E aí mesmo é que se estrepam, né? E isso eu acho que é a grande tragédia humana, né? A maior parte da minha vida foi vivida numa solidão intelectual. Que eu não sei como eu sobrevivi a isso. Mas, por outro lado, é bom. Se você está sozinho, você aprende, você confia em você mesmo, você está lascado.
Também se aprende a agir diante de valores que lhe são superiores. Assume um aspecto religioso um pouco mais tarde, embora tenha sido educado na religião católica e nunca rompi, mas a ideia de que todos nós estamos agindo diante de Deus eu nunca perdi. Eu sei que as coisas são assim, né?